para mantermos o bom andamento dos nossos trabalhos. Tem a palavra. Muito obrigado a todos. Aliás, boa tarde a todos. Como compreenderão, eu estou aqui numa posição meio ingrata, porque fui colocado num painel de académicos e, como sabem, não sou académico. Apesar de ter andado nas lides académicas durante 4 anos, partilhando uma experiência interessante com o atual Presidente da República, fazendo parte da primeira equipa do Direito Penal no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Naturalmente que poderia escolher um tema de que me é mais familiar, falar sobre o Ministério Público na Constituição de 92. Tenho mais 2 minutos, não é? Não, isso não, mas eu depois trato disso na altura. Esteja completamente à vontade, que embora seja um olhar académico, todos queremos ouvir o Procurador-Geral da República de Cabo Verde. Estou ainda a tentar abrir o computador. Eu peço desculpa, mas estava a ficar sem bateria. Por isso é que eu ligar o computador. Deve ser o computador de Cabo Verde. Não, já estamos. Bom, mas o tema que eu escolhi é um tema que normalmente no Instituto passava mais de semanas a lecionar. O primeiro desafio que me foi lançado foi há dias pelo querido amigo Dr. Mário Silva, que me pôs a falar sobre Constituição Penal em 2 horas. Hoje é muito menos tempo. Por conseguinte, vou apenas, em pinceladas muito rápidas, dizer o que habitualmente tenho dito sobre esta matéria. Eu agradeço reconhecido o honroso convite que, através do Dr. Susano Costa, me foi dirigido para intervir nesta conferência intitulada 20 anos da Constituição Cabo-Verdiana, Liberdade, Democracia e Desenvolvimento, e assim poder dar o meu modesto contributo na reflexão sobre o percurso histórico, político e a trajetória jurídico-constitucional de Cabo Verde. É uma distinção e uma enorme responsabilidade. Responsabilidade porque neste painel, já disse, não sou académico, mas também procurarei procurarei corresponder o melhor que for capaz, na certeza, porém, de que a meu favor militará, por certo, uma causa de exclusão da ilicitude, quanto mais não seja a inexigibilidade. A Constituição cabo-verdiana, como sabem, aliás, este tema exigiria mais a especialidade de um académico, mas escolhi este tema por uma razão fundamental e profissional, porque, se repararem, a Constituição cabo-verdiana, no seu artigo 225, atribui ao Ministério Público, que é a magistratura que pertence, uma função essencial na construção do Estado de Direito democrático e, sobretudo, na defesa dos direitos fundamentais. Porque eu tenho entendido que a defesa dos direitos fundamentais começa, em primeiro lugar, com o exercício da ação penal por parte do Ministério Público, porque, no fundo, é nesse âmbito que se tutelam os valores considerados essenciais para a subsistência de uma vida comunitária sem conflito. Com o tema Constituição Penal, quero, sobretudo, referir-me ao conjunto de princípios constitucionais com referência no direito penal. Desde logo, temos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ou da reserva legal, que é consagrado no artigo 29 da Constituição, 29, 32, depois com a implicação
porque, por força do princípio da legalidade, a Constituição cabo-verdiana depois integra no domínio da reserva parlamentar legislar sobre direito e processo penal, sobre a criação dos crimes, penas e medidas de segurança, bem como o processo penal. Este princípio do direito, doutrinariamente, costuma-se pelo menos apresentar 5 subprincípios ou corolários deste princípio. Desde logo a exigência de lei formal, como eu disse, que a Constituição cabo-verdiana acabou por observar, atribuindo a competência à Assembleia Nacional no domínio da reserva relativa, que eu depois gostaria muito de discutir com os académicos aqui, porque eu acho que talvez a reserva de lei aqui devesse ser mais uma reserva absoluta e não reserva relativa, porque reparem que a miúde se levanta, há sempre perigo de um certo securitismo no fundo, quando, sobretudo, e sempre que em momentos expressivos, como neste momento estamos a ver em Cabo Verde, já haja quem esteja a protestar por leis penais mais duras, quase que cair para um certo securitismo. Mas um outro subprincípio, aliás, o outro corolário deste princípio é a proibição da analogia e da interpretação extensiva. No fundo, como é sabido, o princípio da legalidade e em matéria penal proíbe, sobretudo, mas aqui na proibição da analogia, pelo menos em termos académicos e também mesmo em termos práticos, há que distinguir a analogia in bonam partem da analogia in malem partem. Ou seja, só é proibida a analogia para criminalizar um facto. Por exemplo, no domínio das causas de exclusão da ilicitude, estou a lembrar-me de um texto excelente da professora Teresa Beleza aqui presente, no domínio das causas de exclusão da ilicitude, admite-se, porque aqui do que se trata é da analogia in bonam partem, admite-se o recurso à analogia, porque no fundo aqui a analogia traduz-se na exclusão de responsabilidade. A analogia é proibida quando tem como consequência a responsabilização do agente, do arguido. Mas também a proibição da retroatividade da lei penal desfavorável, e que está no artigo 32 da Constituição cabo-verdiana e também que tem reflexo no artigo 285, número 5. Esta proibição também deve ser distinguida porque a proibição é, ao mesmo tempo temos a proibição da lei penal desfavorável, mas também este princípio contém, esta norma constitucional, contém a injunção de aplicação da lei penal favorável. Ou seja, proíbe-se que se aplique retroativamente a lei penal desfavorável, mas no caso de sucessão de leis penais no tempo, este princípio obriga a que a lei penal favorável ao arguido lhe seja aplicada retroativamente. E uma outra consequência aqui falaria depois na lei penal intermédia, mas como o tempo me é bastante pouco, creio que é fundamental, sobretudo porque no domínio dos princípios do direito penal, porque estamos a falar do exercício do ius punienda do Estado, é fundamental compreendermos que, no fundo, do que se trata é limitar o poder punitivo do Estado. E eu iria diretamente para o artigo 17, número 5 da Constituição, que contém um princípio absolutamente fundamental, que é o princípio que deve orientar todo o legislador no domínio, no domínio penal, que é o princípio da proibição do excesso, que exige, desde logo, que o direito penal seja não só um direito penal de facto, mas também que seja um direito penal mínimo. Ou seja, que também o direito penal não seja utilizado para... No fundo, este princípio exige também que o direito penal funcione como... não só tenha o carácter fragmentário, no sentido de entre os bens jurídicos existentes no ordenamento jurídico, tutele apenas aqueles que sejam fundamentais para a subsistência da vida comunitária sem conflitos. Mas também
que seja um direito penal da última ratio, ou seja, no fundo o que é a política criminal. Que, dentre as políticas públicas, a política criminal seja utilizada como último recurso. Ou seja, por exemplo, no âmbito de um crescimento da criminalidade, que o poder político não seja tentado a endurecer as leis penais, mas sim limitar o combate à criminalidade no Estado de Direito Democrático, ou seja, preservando todos os princípios, nomeadamente o carácter fragmentar do direito penal, o direito penal mínimo, e lembrar sempre que o direito penal deve funcionar como a última ratio. O texto que eu tenho longo não dá para ler, por isso vou terminar agradecendo esta oportunidade para poder estar aqui e debater um pouco a parte da Constituição Penal. No período de debate estarei disponível para agradecimentos, falando aqui mais nas vozes do Ministério Público cabo-verdiano e não de um académico, como referi no início. Muito obrigado.